Oficialmente, agora, boa noite a todos e todas. É com bastante alegria que a gente inicia esse nosso novo encontro de aproximações. E assim como as marolas, que ocorrem de forma sutil, mas com capacidade de grandes modificações que impactam aquele espaço imediato, que alcançam e atingem, também muito além daquelas ondulações percebidas. Nós acreditamos que pequenas ações e gestos podem nos fazer refletir e, pouco a pouco, provocar transformações. Assim, Marola é um espaço autônomo, de reverberações de ideias e propagações de trocas entre arquitetura e arte. Somos um coletivo em formação, experimentação e comunicação no contexto do litoral sul, centro-sul de Santa Catarina. Marola visa essa descentralização do conhecimento e da prática arquitetônica, em uma promoção de conexões sul-sul, criando pontes de interesse entre praticantes e academia, com foco no fortalecimento de comunidades diversas. Dessa maneira, hoje estabelecemos esse evento de aproximação intitulado Nova Cidade Submersa. Legal, legal, Luísa, obrigado. Então, hoje a gente está apresentando esse evento, que é o nosso primeiro evento com Marola, né, na nossa transição de jardineiros para maroleiros, quem sabe, Marola. E aí, para a gente começar a falar um pouco do que a gente... Ah, a Neide conseguiu entrar, que bom, Neide. Que ótimo, bem-vindo. Seja bem-vinda de novo. Maravilha. Ótimo. Então, para a gente começar a falar um pouco desse evento, né, cumprimento todos que estão aqui, os convidados, Nelson, Neide, Marina, que vão contar um pouco dessas experiências sobre Itá. Mas nem todo mundo que está aqui, né, acredito, conhece Itá especificamente, né, muitas, na verdade, das alunas que estão aqui nasceram depois da construção de Itá Nova, que é o caso da Marina, inclusive, que está aqui, que vai contar um pouco dessa experiência. Então, a gente preparou uma contextualização para a gente entender o que é essa cidade, o que é esse fenômeno, né, que aconteceu e acontece, de certa forma, ainda, né, no nosso estado. Então, Itá foi fundada mais ou menos no começo do século XX, nas margens do Rio Uruguai, era uma cidade de comércio local, e ela foi uma cidade que houve um processo de realocação para a construção da hidrelétrica, que começa um processo no final da década de 80, né, na Eletrosul, mas que vai se consolidar no final da década de 90, década de 2000. A história da cidade, então, é marcada por muitas sobreposições de narrativas de deslocamento, de traumas e de ciclos de exaustão da terra, né, de vários graus. Ela começa por uma ocupação Guarani-Caigangue, que construíam várias redes de povoados, inclusive sendo discutido em graus de projeto, né, Marina? Faziam casas semi-enterradas em várias das regiões do oeste catarinense, que também eram responsáveis pela propagação das matas de araucária na região. A colonização branca, né, europeia se dá pela exploração de madeira e celulose no final do século XIX, mas com mais ênfase na primeira metade do XX, com as ondas de balseiros do Uruguai, ou balseiros do Oeste, que eram as pessoas que iam explorar a madeira e a celulose subindo, né, o rio Uruguai e a região oeste de Santa Catarina, mas que nesse processo acabam por prejudicar e criar vários problemas de conflito com a população caigangue na região. Nos anos da ditadura civil-militar, né, a partir de 64, os programas de infraestrutura e a consequente intervenção dessa infraestrutura na paisagem marcam a exploração e a pretensão de demarcação do interior do Brasil. E os planos de construção da hidrelétrica de Itá são desse período e remontam aos anos finais da ditadura, né, não né, dos primeiros anos, já na década de 80, quando a Eletrosul, que é a nossa sucursal do Sul, prospecta a exploração do rio Uruguai. Essa construção, que a gente vai narrar a partir de várias perspectivas aqui, cola no tempo a disputa territorial do Estado com os direitos e campos de possibilidades dos moradores, né? Porque é o Estado que provoca e propõe essa mobilização. Mas ela traz à tona também, no contexto catarinense, a articulação do movimento dos atingidos por barragens, que lutam na esteira das fragilidades dos programas desenvolvimentistas na época militar, e até hoje, mesmo no desenvolvimentista democrático, com atuações em Brumadinho, Mariana, e na disputa atual pela Belo Monte, que é talvez a mais significativa que a gente tem visto nos últimos anos.
Em relação à arquitetura, já que estamos aqui entrando, saindo, reverberando da arquitetura, a experiência de Itá, ela se insere no âmago de um desenvolvimento em Santa Catarina, de um lado da arquitetura brutalista, marcada pelos grandes programas públicos e a crueza simbólica do concreto aparente, mas de um outro lado também um conhecimento e uma prática que começa a ser mais marcante da arquitetura pós-moderna, marcada pelo trânsito de profissionais para a Europa e da Europa, e a gradativa abertura econômica e a recepção intelectual e revisão de estudos da tipologia, que é algo muito marcante no caso de Itá, e da linguagem clássica de matriz europeia, italiana, francesa, né? A experiência arquitetônica e urbanística vivida em Itá também remonta ao planejamento do território e da cidade como um objeto, que é uma escala bem rara e muito cara na produção nacional desde Brasília, né, a nossa capital, com grande impacto no desenvolvimento do oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Muitas de vocês aqui, pelo que falaram, são do oeste, né, e são cidades planejadas, né, não necessariamente no mesmo contexto, mas que são planejadas. Então, as experiências que a gente vai ouvir hoje são parte de um extenso e complexo quebra-cabeça. A gente não vai, né, não é a exaustão dessa experiência, mas é um quebra-cabeça de relações, expectativas, sonhos, modos de vida e muita resistência. E mostra um fragmento do vivido em Itá a partir da narrativa de quem a construiu, no caso do Nelson, quem vivenciou a sua transposição, no caso da Neide, e quem nasceu sob o fantasma de uma cidade que deixou de existir, no caso da Marina. Então, convido-os para essa imersão. Ótimo, Lucas. Posso fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes? Então, emendando aí a poética, né, que a professora Luísa nos trouxe, e também um pouco das palavras do Lucas Reitz, né, nosso professor que também concebeu muito essa onda, né, da marola, que é uma onda potente, né, que surge no meio do oceano, banha e à beira da praia, com calma, feito marola. E aí a gente apresenta nossos ilustres convidados. Estamos aqui com o professor Dr. Nelson Saraiva, que participou ativamente aí da construção da nova cidade. Ele é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Ele realizou especializações no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza e atuou como conselheiro na fundação do CAU Santa Catarina. Entre 74 e 92, foi arquiteto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Eletrosul, recebendo o prêmio Cubo de Prata do Congresso Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, em 89, pelo projeto de realocação de Itá, Santa Catarina. Estamos aqui com a bióloga, a doutora Neide, que participou das operações de resgate da fauna e flora na inundação, possui doutorado em Biologia Celular e do Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. No ano de 2000, como professora e pesquisadora da Universidade do Contestado, Campus Concórdia, Santa Catarina, participou do programa de resgate da fauna e salvamento da flora, na formação do reservatório da usina hidrelétrica de Itá. E a arquiteta Marina Hall, nascida na nova cidade de Itá, que realizou seu projeto de graduação sobre a orla do Rio Uruguai, que margeia a antiga cidade submersa. É nossa recém-egressa e formada aqui na UDESC, este ano, né, com intercâmbio também na Universidade do Porto. Então, estamos muito bem acompanhados aí essa noite. Maravilha. Então, já com todas as apresentações, já vou passar diretamente a palavra ao professor Nelson Saraiva, e fazendo aqui o meu agradecimento especial e a minha alegria de estar aqui com o meu professor, realmente, né, lá na UFSC, foi meu professor de graduação. Depois eu faço estágio na Eletrosul, na época do desenvolvimento desse projeto, que é único, né? Você desenhar uma cidade nova do zero, né? E depois ainda vou ser colega como professora na Univale, então, nossa, a minha trajetória está muito marcada pela presença do professor Nelson, a quem eu agradeço imensamente. E já passo a palavra, então, para o professor, se quiser complementar a sua apresentação, e já lhe provocando como né, qual é essa experiência de desenhar uma cidade que é uma experiência única, né? E o senhor até comentou na nossa conversa ali de preparatória, né, de que, eu vou até usar aqui as suas palavras, né, que o projeto de uma usina hidrelétrica é uma bomba,
né? E tu faz parte da equipe que vai lançar essa bomba. Então, como é essa experiência, professor, de desenhar um território, né, do nada, né? Bom, boa noite a todos. Começando, eu senti necessidade de fazer algumas colocações curriculares que eu já vi que vocês estão até mais por dentro que eu do meu próprio currículo. Mas alguma coisa eu vou ter de dar uma pontuada aí. O texto, a fala é minha agora, Kátia? Sim, pode, à vontade. Então, bom, eu nasci em 44 e eu sou fronteiriço com o Uruguai. Eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul. E, portanto, mais tarde termino me formando em arquitetura na Universidade do Rio Grande do Sul. Eu prestei vestibular para arquitetura em 63, um ano antes do golpe militar de 64. Isso para situar, né, as questões. E me formei em 68, em janeiro, dia 6 de janeiro de 68, eu me formei. Rapidamente, tudo isso passa muito rápido pela gente, ou a gente pelos fatos. A verdade é que, em 70, eu já estava casado e morando em Brasília, trabalhando na Universidade Federal, na Escola de Arquitetura da UNB, em Brasília. Me levou para lá meu querido professor Miguel Pereira, que foi meu guru em Porto Alegre, era o nosso guru de projeto, no curso de arquitetura do Rio Grande do Sul, e me levou para dar aula na UNB. Na UNB, era eu nunca imaginei que eu fosse de cara me formar e dentro de 2 anos estar dando aula no UNB. Mas Miguel apostou que isso daria certo. Ele era da opinião de que para dirigir, ele foi convidado para dirigir uma escola de arquitetura nas barbas do poder militar dentro da Universidade de Brasília. E ele era da opinião que havia que, para ter uma boa equipe de ensino de projeto, havia de ter uma equipe de arquitetos mais experientes, mais tarimbados, e, da mesma dimensão, uma equipe de jovens arquitetos formados no país inteiro. Então, como ele circulava muito, porque foi presidente do IAB Nacional, ele conhecia a raça inteirinha e sabia quem convidar. De cada estado, praticamente, ele puxou alguém para constituir essa equipe de novos arquitetos que foram trabalhar na UNB. Essa minha experiência de morar em Brasília e trabalhar na UNB foi marcante e fantástica, né? Me proporcionou também questões como poder ir à embaixada italiana e pleitear uma bolsa para estudar em Veneza, onde havia um professor emérito que nós conhecíamos pela literatura, e poder fazer um curso de arquitetura e morar em Veneza um ano, o que foi extremamente saudável. Morar em Veneza faz bem para qualquer um. Bom, arquiteto especialmente, né? E assim foi. Foi uma experiência muito boa. Eu e minha mulher fomos para Veneza e vivemos um período intenso. Em Veneza, evidentemente, andamos, conhecemos um pedaço de Europa fantástico, a possibilidade. Estando em Veneza, tu está do lado de Istambul, tu está do lado de Atenas, tu tem a possibilidade de conhecer o litoral grego, que é indescritível. Então, assim fizemos. E andamos pela Itália inteira conhecendo os grandes mestres que por lá andavam, né? Bom, também eu acho que seria de comentar
essa ida à Embaixada da Itália que me possibilitou esse curso em Veneza. Não é? Onde é que eu estou? Como é que você chega na Eletrosul? Pois é. Aí, foram 18 anos de Eletrosul, que eu comecei em 73 na Eletrosul, aí já tinha ido para a Europa estudar, voltei e fiquei no Rio de Janeiro. Né? E no Rio de Janeiro fui convidado para trabalhar na equipe da Eletrosul. Eu trabalhei na Eletrosul 18 anos, em que nós montávamos cidades transitórias, esse era o objetivo, para construir barragens de porte médio-pequeno, que tinham uma duração de 5 anos. Essas cidades, uma delas que nós detalhamos todas, mas elas eram de espírito transitório, eram cidades para durar 5 anos. E o tempo da construção da hidrelétrica. Da pirâmide, porque uma hidrelétrica é comparável a uma pirâmide em termos de dimensão, de terra revolta, de tudo do que ela proporciona. E o convívio de 5.000 pessoas controladas pelo Estado, pessoas que não podem falhar no sentido do seu compromisso como soldado da construção daquela barragem. Né? E muito bem controlada, porque a época, como vocês sabem, era uma época de controle supremo. Uhum. Bom, então, foi muito interessante. E surge, então, no horizonte? No horizonte, a possibilidade de desenhar uma cidade submersa, efetivamente submersa, como mostram as fotos da igreja quase engolida pelas águas do lago. Né? E nós fomos para lá trabalhar, conhecer aquela população, estudar como é que era, quais eram as características da região toda, das cidades da região, o que devíamos de pegar como gancho de projeto. Né? Esses ganchos são muito grandes. Era uma cidade muito simples, muito modesta, mas que cultivava hábitos culturais bem consolidados. Possuía uma igreja vigorosa, como porte e tudo mais, possuía casas bem cuidadas e, principalmente, uma rede de pessoas que faziam vizinhança umas com as outras, que passaram a entrar dentro do projeto. Para desenhar a cidade, era necessário conhecer os moradores e seus vizinhos. E isto, então, nos dava um gancho muito bom de projeto para aprofundar. Assim, detalhes, por exemplo, nós entramos em lugares onde existem lareiras, né? E achamos natural sentar num sofá e assistir o calor da lareira chegando até nós. A população de Itá achava isso, como vamos dizer, não viam com bons olhos a pessoa se sentar num sofá para assistir o calor, porque eles estavam habituados a ter o calor da cozinha do fogão da própria casa. Então, restava a nós, como projeto, costurar o espaço da cozinha com o espaço do estar, de maneira que o fogão fosse a lareira da casa, sem a ostentação de uma decorativa de uma lareira com a boca soberba e tudo mais. Bom, enfim, questões desse tipo, nós fomos aprendendo com a população de Itá. Isso que tu está falando, Nelson, até me
suscita o levantamento, né? E eu estava nesse momento lá na Eletrosul e acompanhei isso, o levantamento minucioso que vocês fizeram dos detalhes de todas as relações, quando você fala da relação, teve um aprofundamento, né? Um contato com a população, e seria interessante você falar sobre isso. Essa casa aqui verde, que se transformou no museu da cidade. Ela tinha um desenho estrutural fantástico. Ela foi construída sem usar nenhum prego. Eram encaixes de madeira. O marceneiro, a equipe de carpinteiros, na verdade, que construiu essa casa, tinha um domínio de entarugамento e encaixe de peças de madeira que nos deu uma aula total, aprendemos muito com cada casa e com essa em especial. E ela terminou virando um museu na cidade pelas suas qualidades arquitetônicas, né? Aprendemos com esses telhados de telha francesa, aprendemos com o uso de varandas, a fartura de varandas era fantástica na cidade. Bom, e com isso criamos um abecedário que foi todo desenhado de opções de projeto que iriam desde o layout das casas até mesmo a escolha das esquadrias que nós pré-desenhamos todas. Tudo feito à mão. Eu até brincava muito, mas brincava, que esta cidade foi a última cidade desenhada à mão, porque, em breve, o computador tomou conta de tudo e não mais a mão participou tanto do desenho e das escolhas que os arquitetos fazem, né? Onde é que eu estou? Bom, eu estou justamente nessa fartura de belezas que a cidade deitava sob... o uso das cores era uma escolha de projeto. O projeto era feito por um aluno de arquitetura ou por um professor recém-entrado. Eu levei para a Eletrosul o Gato, os professores que estavam na universidade dando aula e que o Almir, que eram recém-formados. E, com isso, nós constituímos uma equipe dentro da Eletrosul que soube conversar com os moradores e fazer os projetos das casas na sala de jantar, ou no comedor, ou na cozinha dos moradores, dos habitantes de Itá. E a escolha era uma escolha de desenho a lápis considerável, uma fartura de soluções que a pessoa escolhia a janela que queria, a cor da casa que queria, o arco. Aqui existem alguns, mas os arcos entre ambientes era uma solução muito usada. Então, a sala ficava num ambiente, separava do outro ambiente por um arco que integrava os dois espaços. E os layouts todos eram uma escolha das pessoas, né? Então, eu acho que poderíamos, então, ficar, enquanto ensinamentos de Itá, ficaríamos por aqui, senão o tempo vai correndo. Eu só queria que não tocasse num outro assunto que a gente conversou também, né, sobre a escolha do sítio, né? Tu falou como é que aquela cidade que está na beira do rio vai agora se localizar, né? Chamamos vazio. Chamamos Demétrio Ribeiro, um professor do Rio Grande do Sul de muitos méritos, para constituir a equipe que foi para o campo à busca de um sítio alternativo vizinho à Velha Itá, que pudesse servir de base para as nossas especulações de projeto. Terminamos achando esse que foi escolhido, mas sempre nos preocupava muito. Tu tirares uma cidade que está em harmonia, protegida de vento totalmente pelo sistema de morros daquela região, é muito fácil. Então, quando tu tira lá de baixo a cidade e leva para o topo, tu expõe a cidade a ventos. Eu lembro que eu tinha pesadelos assim, de que a cidade seria atingida por ventanias colossais,
bobagens que não aconteceram, mas que ocorrem para quem está lidando com a escolha de projeto. Bom, e foi realmente interessante, porque, assim como o que acontece? Na hora que o lago subiu, a água que estava lá embaixo bordejou todo o novo sítio. Então, a água passa a ser parte da paisagem assistida pela cidade relocada. Da cidade relocada, eu vejo o lago em torno ao sítio escolhido. Então, a água subiu da beira do rio para bordar todo o novo sítio, né? Então, tudo isso eram questões que a gente nem imaginava que iam ser tão marcantes assim, né? Então, já estamos nessa questão, vamos continuar um pouco no currículo. Eu já estou falando das coisas da relocação da cidade. Acho que seria basicamente isso, né? O que mais que poderia me ajudar em alguma coisa? Bom, a questão da bomba, né? A questão da bomba é o seguinte, pessoal. Essa questão é fantástica, porque realmente, quando tu trabalha com o desenho de barragens, o que acontece? Uma barragem não atinge só uma cidade, ela atinge um território. E, quando ela atinge o território, ela desmonta com todas as organizações existentes, físico-espaciais, existentes do território. Então, a cidade de Itá foi atingida, mas, junto com ela, uma sucessão de lugares também atingidos pelo lago. E como reorganizar tudo isso? Tu corta relações de parentesco, o cara que é vizinho passa a ser distante, nunca mais vai ser visto. Então, desenhar o território atingido por barragem cansa o arquiteto, mas também ensina, né? Então, por isso que nós falamos na bomba, né? Porque realmente não é um lugar, não é o sítio de Itá que é atingido, é o sítio de Itá com todas a rede de cidades vizinhas que é atingida pelo lago. Todas elas têm de ser relocadas. Nós, a diretoria da Eletrosul, aceitou esse patrocínio de Itá, da relocação de Itá, porque a Eletrosul precisava de um testemunho que tornasse a Eletrosul confiável aos moradores dessa cidade, o que não é fácil. Por exemplo, nós imaginarmos um prefeito que confie numa cidade que resolveu inundar a cidade velha. O que garantias que a Eletrosul dava que ela seria bem ouvida pelos seus moradores? Só tinha uma solução: qualidade em tudo. Qualidade na infraestrutura, a cidade toda passou a contar com um esgoto, coisa que ela nunca sonharia na sua vida. A cidade passou a contar com um sistema de asfalto que também não sonharia, e uma sucessão de benefícios que diziam respeito, por exemplo, à qualidade das arquiteturas construídas. Ou, por exemplo, espantava a todos a relocação do cemitério, porque realmente é difícil para alguém imaginar a relocação do cemitério, mas dá convicção. Isso ajudava a dar convicção aos cidadãos de Itá de poderem confiar no que a diretoria estava prometendo. Quando nós assistimos a massa da igreja de Itá, com o brilho da sua cúpula, o brilho de uma cúpula, alguém poderá dizer que é fútil, mas não é, porque testemunha que o monumento é sólido, é forte, utiliza um verbete arquitetônico reconhecido pelas populações. Então, tudo isso vai tornando crível aos cidadãos um belíssimo projeto de paisagismo feito pela Elizabeth, uma colega nossa que participava da equipe. Realmente foi exemplar, né? A cidade
tem uma vegetação especificada, árvore a árvore, tudo com muita qualidade, e por aí segue. Então, aqui nós vamos assistindo cenas. Aqui, por exemplo, eles tinham vontade de ter um shopping. Claro que a gente achava fútil essa questão de ter uma pequena cidade, um shopping. Então, nós propomos um mercado, né? Que passaria a ter esse papel de shopping. E cada exemplar arquitetônico, nós entrávamos... Eu lembro que as muretas deste projeto que está aqui, do mercado, havia uma vinheta de tijolos à vista que ninguém sonhava em poder ter na praça principal. A prefeitura ficava aqui e a gente dizia, não, isso aqui é para o Brizola fazer comício aqui nessa sacada. Então, também tornava crível o projeto. Então vocês tiveram que lidar com a bomba, né? Quer dizer, a gente Claro. Realmente é um desafio, né? A metáfora é um desafio, mas a gente tem que dar soluções, e é através do desenho, né, Nelson? E aqui nessa praça principal tem uma galeria vegetal, esta parte verde aqui, é um lugar para passear, para caminhar, para ir de um lugar ao outro, para ver as flores da sucessão de árvores que compõem isso aqui, da beleza plástica, né? Porque não é só arquitetura, porque às vezes a gente propõe umas arquiteturas que são muito, mas não são digeríveis, né? Elas sempre movem muito a quem está com a caneta na empresa aqui. Então, eu era sempre da ideia e fazia isso, nós desenhávamos as soluções arquitetônicas em papéis largos, porque havia um diretor que gostava achava que era arquiteto. Então, eu levava os desenhos numa escala lá para a sala da diretoria, numa dimensão alta, com figuras, e ele foi se encantando e ele se sentia como autor do projeto junto com a equipe. E ajudou bastante, sabe? O desenho, então, como o grande canal convincente. Nós explorávamos essas questões para trazer qualidades ao projeto. Onde é que eu estou no currículo? Já esqueci muita coisa, né? Me lembra aí, Kátia. Tá. A questão da bomba, eu acho que ficou clara. Tá, né? Ficou claríssima. Como você falou da relocação, acho que a gente poderia ouvir o que a Neide trouxe, porque eu acho que aí você vai dando contribuições, né, nessa transposição aí, né? Eu já devo ter gasto o meu tempo, né? Não, mas continua aí que vai dando contribuições para nós aqui com... Então, estou à disposição de vocês aí. Tá. Obrigada, Nelson. Vamos conversando aí, Neide. Tá bom, então. Então, boa noite a todos, a todas. Prazer muito grande, uma alegria de estar com vocês, compartilhando experiências. E após a fala do senhor Nelson, podemos perceber que não foi muito fácil lidar com a bomba, né? Eu acho que, na verdade, em nenhum aspecto, né? Considerando socioambiental, não foi nada fácil mesmo. Então, eu vou agradecer o convite, Lucas, né? E a professora Kátia, de estar participando, e pedir licença para compartilhar uma pequena apresentação com vocês. Obrigado, Neide. Tu está conseguindo compartilhar aí? Eu parei aqui no meu compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aí o que aconteceu. Deixa eu abrir de novo aqui, só um minutinho. Tranquilo. Ele não está me deixando abrir a tela.
Você compartilha a tela que você está vendo? Vamos lá. Aí, quem sabe... Visualizar, tela cheia. Isso, quem sabe... Tudo bem aí para vocês? Não entrou ainda, Neide. Não entrou ainda? Ainda não. E agora? Sim? Não, ainda não. Não. De repente, tenta compartilhar a área de trabalho toda. Entendeu? Seleciona a área de trabalho e aí compartilha. Vamos lá. A tela mesmo, né? Não só a janela. Porque às vezes na janela não dá certo, né? Eu também passo por isso. Agora sim, entrou. Perfeito. Entrou. Ótimo. Desculpa, gente. Imagina. Agora, continua tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, aqui uma foto da cidade de Itá, final dos anos 70, com a igreja matriz, com as duas torres bem características. E aí, um pouquinho da história rapidamente, porque nós já ouvimos, né? Colocações a respeito da construção da usina, que iniciou-se em 1º de março de 1966, e a inauguração, então, que foi em outubro de 2000. Então, essa cidade ficou conhecida, né? Aliás, a usina ficou conhecida por ter deixado submersa a cidade de Itá, que foi construída, então, no Rio Uruguai. E uma particularidade, exatamente na divisa dos municípios de Itá, Santa Catarina, e Aratiba, Rio Grande do Sul. Então, aqui, para nós nos localizarmos um pouquinho, né? A região sul, o mapa da região sul, essa região mais escura, então, que representa os municípios atingidos pela usina hidrelétrica de Itá. Aqui um recorte, então, mostrando que nós temos aqui a localização da barragem e o leito, né, do rio Uruguai, mostrando, então, a partir da numeração, do número 1 ao número 11, os municípios que, de alguma forma, foram atingidos pela construção da usina hidrelétrica de Itá. Então, a número 1 é Itá, né, o município mais atingido, e número 3, Concórdia, que fica a cerca de 35, 40 minutos da cidade de Itá, onde, então, nós temos a Universidade do Contestado, uma universidade particular, e, na época, então, uma equipe de professores dessa universidade participou de 2 subprogramas de salvamento da flora e resgate da fauna na usina hidrelétrica, durante a formação, né, do reservatório da usina hidrelétrica de Itá. E aqui nós temos, então, vários municípios, esses todos, 1, 2, 3, né, Itá, Arabutã, Concórdia, Alto Bela Vista, Peritiba, Ipira, Piratuba, municípios que ficam em Santa Catarina, e os demais municípios, então, localizados no Rio Grande do Sul, como Marcelino Ramos, Severiano de Almeida. Então, só para vocês perceberem que foram muitos municípios atingidos, né, pela construção da usina hidrelétrica de Itá. Então, o desvio das águas do rio, através dos túneis, ocorreu em setembro de 1997, e o enchimento, né, o início do enchimento se deu em 2000, depois de solucionadas algumas das principais questões, né, de natureza socioambientais, depois de muitas reuniões, muitos encontros, muitas audiências públicas, vários conflitos, como o senhor Nelson colocou também, para resolver, né, com a comunidade. Enfim, após parcialmente resolvidos esses problemas socioambientais, iniciou-se, então, o enchimento do reservatório. E aqui nós temos, então, né, o cânion, que agora é submerso, né? Então, a construção da usina hidrelétrica de Itá deixou submerso o Estreito Augusto César, esse cânion que nós estamos vendo aqui, que
tem aproximadamente 8.900 metros de extensão. E a sua largura em determinados pontos era mais de 1 quilômetro, sendo que havia uma característica bem marcante e importante na região, pois havia um local de estreitamento desse cânion que ficava em torno de 60 centímetros, chamado Passo da Formiga, que fazia divisa, né? Então, de um lado do rio nós tínhamos Santa Catarina e do outro lado do rio, o Rio Grande do Sul. E era um local de exuberante beleza que também foi submerso, né? Então, durante a construção e especialmente durante a fase de formação do lago, várias universidades foram contratadas pela Gerasul, então, para participar de programas ambientais, tanto públicas quanto privadas. E em Concórdia nós temos, então, a Universidade do Contestado e o curso de Ciências Biológicas, né? Curso do meu coração, trabalhei por muitos anos com esse curso, né? E outros afins. E então nós montamos uma equipe, né, de professores do curso de Ciências Biológicas e passamos, então, a trabalhar nos 2 subprogramas ambientais, que foi o resgate da fauna e o salvamento da flora. Bom, aqui nós temos uma imagem, né, as comportas, né, a usina, o lago, aqui todo o canteiro de obras, e aqui a formação do reservatório. Então, quando foram fechadas as primeiras comportas, né, da usina, e iniciou-se o alagamento, várias equipes de biólogos, veterinários, técnicos, iniciaram a ação de resgate, né, de animais que, sem ajuda, poderiam morrer afogados, assim como espécies de vegetais que, se não fossem retiradas e realocadas, nós teríamos, então, perdido, né? Seriam extintas, né? E para o resgate da fauna foi montada uma operação especial chamada Operação Graxaim, um mamífero da região, que contou, então, com a equipe da Universidade do Contestado, que eu fazia parte, e mais uma equipe da Universidade de Erechim, próxima a Concórdia, mas, então, uma cidade do Rio Grande do Sul. Bom, a nossa equipe de trabalho, então, saía de Concórdia bem cedinho, em torno de 7h30, chegávamos em Itá. Lá um barqueiro já nos aguardava com os equipamentos necessários para o resgate e, com certeza, muita água potável, um lanchinho e protetor solar. Então, nós ficávamos o dia todo, né, no lago, e de barco nós fazíamos, então, a vistoria. Nas margens, procurávamos nas ilhas que iam se formando, nas copas das árvores, algum animal, ninhos de aves, algum anfíbio invertebrado, o que estava, né, a perigo de afogamento, nós, então, resgatávamos. E por volta das 18 horas, nós retornávamos para o centro de triagem de animais, que ficava em Itá, né? Bom, conforme a água subia, a gente se angustiava bastante, porque os animais iam procurando abrigo nas pequenas ilhas que se formavam. Então, nós usávamos ganchos, luvas, e dessa forma íamos investigando para tentar encontrar e resgatar animais, né? Quando nós encontrávamos, colocávamos em gaiola, levávamos de volta, e chegando no centro de triagem, esses animais eram atendidos, se estavam machucados ou não. Alguns já eram catalogados e encaminhados para centro de pesquisas. Quando nós tínhamos vários exemplares, o que acontecia é que alguns exemplares ficavam à disposição das universidades, né, para estudo, e os peçonhentos, especialmente cobras e aranhas, eram enviados para o Instituto Butantan, então. E nesse resgate da fauna, nós encontramos aves, roedores de pequeno porte, lagartos, graxaíns, sapos, enfim. Cerca de 192 espécies de aves foram identificadas
não só pela Universidade do Contestado, mas aqui, então, eu estou colocando as universidades públicas e privadas, e esses dados encontram-se no RIMA, né, da usina hidrelétrica de Itá, de 2020. Então, foram resgatados cerca de 6.000 animais. Eu trouxe para vocês alguns exemplares, como esse tietinga, que é uma ave, e ela está na lista de em perigo, né, de extinção no âmbito estadual. E os estudos na época mostraram que haviam outras 10 espécies prováveis de estarem, então, também no âmbito estadual em perigo, classificado como em perigo de extinção. Nós, então, os animais que a nossa equipe resgatou com mais frequência foram, então, os anfíbios, as aranhas e as cobras. Essa é uma jararaca pintada, né, peçonhenta, e essa é uma rã de vidro. E nós também tivemos espécies de mamíferos, cerca de 17, sendo que se esperava em torno de 62 espécies, né? E 2 consideradas ameaçadas também de extinção, que foi uma zana americana e leopardos pardalis, que foi, então, é o veado mateiro e a jaguatirica. Aqui os exemplares para a gente, né, contentarmos os nossos olhos. O cachorro do mato, também um mamífero que foi encontrado. E o bugio. Bom, em relação à flora, aqui nós temos um dossel fechado, né, da floresta umbrófila mista, maravilhosa. Foram identificadas cerca de 139 espécies. E nessas espécies, então, nós encontramos arbustos, trepadeiras, muitas orquídeas e muitas bromélias maravilhosas, samambaias, herbáceas, e uma muito particular, rupícula, que é uma bromélia, né, que vive sobre rochas. Essa é a bromélia muito famosa do rio Uruguai, a Dickia disticha, que ocorre na Mata Atlântica, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa espécie é exclusiva de ilhas rochosas, ao longo das margens dos rios Uruguai e Paraná. A Dickia disticha, ela não se extinguiu, né? Então, a Universidade Federal de Santa Catarina e também o Horto Florestal de Itá conseguiu, né? Quando nós resgatamos a Dickia, ela já foi realocada nas proximidades do reservatório. Algumas universidades também levaram para os seus ambientes, né, de laboratório e horto florestal, então ela foi preservada. Porém, quatro espécies do gênero Dickia foram extintas devido às várias usinas que foram construídas ao longo do leito do rio Uruguai, né? Então, essa bromélia, ela está ameaçada de extinção ainda, porque ela necessita de riachos rochosos e de fortes corredeiras, que é uma característica que deixa de existir a partir do momento que a gente faz impede a passagem da água e cria, então, um lago artificial. No levantamento florístico, foram encontradas 25 espécies, eu trouxe aqui a flor de São João, né? Então, da Mata Atlântica, exclusiva da Mata Atlântica, e o jacarandá branco. Aqui uma inflorescente de bromélia, que nós encontrávamos muitas bromélia e samambaia e orquídeas em grande número. Bom, não posso deixar de falar da ictiofauna, nós não trabalhamos com a questão de resgate de peixes, a UFSC fez um trabalho de estudo das populações, acompanhamento durante a operação de desvio do rio e também monitoramento. E durante esse período, então, eles identificaram 77 espécies, com predominância dos birus e do cascudo. Birus e cascudo. Bom, em relação aos impactos ambientais, o que nós podemos conversar aqui rapidamente? Que, de modo geral, o maior impacto para a fauna e para a flora se referiu à perda de habitat, né? E à perda também da biodiversidade pela remoção da cobertura vegetal nativa e as alterações das características do rio. Como nós acabamos de ver, né?
nós temos algumas espécies registradas em campo que dependem exclusivamente de ambientes florestados e leitos de rios e riachos de fortes corredeiras. Então, esse impacto ambiental é irreversível para algumas espécies, né? Então, a construção de empreendimentos de grande porte, como a usina de Itá, foi palco de muitos conflitos, principalmente por todas as alterações provocadas pela obra, né, na vida da sociedade e na dinâmica do meio natural. E ter um município totalmente submerso para dar espaço ao reservatório envolveu muito mais que questões burocráticas e políticas, né, como o senhor Nelson já colocou. Todo o imaginário, as memórias da população que construíram suas casas ao longo de muitos anos, com muito trabalho e esforço, poderiam facilmente perder-se. Porém, sabemos que ações foram realizadas, né, para mitigar os conflitos, especialmente em relação à sociedade atingida. Nós tivemos a construção do parque, a formação, né, e instalação do Parque Estadual Fritz Plaumann, tivemos a construção de instalação de um horto florestal muito bacana em Itá, dentre outras atividades, né, e especialmente a reconstrução, né, a nova Itá, que já foi colocado aqui. Então, acho que da minha parte era isso. À disposição para questionamentos. Obrigado, Neide. Obrigada. Muito legal a tua exposição e essa conversa interdisciplinar, né, que a gente sempre tem falado, ainda mais no nosso curso, que tem um vizinho da biologia, né? Muito legal, muito legal. É interessante as ilustrações, né? Conhecer a fauna, conhecer a flora, né? Pôde identificar, e também aquelas ilustrações do antes e depois, né? Principalmente do Canyon ali, que é assustador, né? Você olhar aquela transformação é muito incrível. Obrigada, Neide, muito obrigada. Eu que agradeço. Depois tem muitas perguntas para todo mundo. Passamos, então, para a Marina. Vamos lá. O que fala agora a Marina, nascida na Nova Itá. Oi, boa noite. Diga, Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz mesmo, porque eu acompanhava os Jardineiros quando surgiu, né, na época da pandemia, lá no início, e agora eu estou aqui participando, então estou muito feliz. E agradeço muito o convite, assim, e eu acho muito legal, porque toda essa discussão que foi trazida pelo arquiteto, pela bióloga, eu e o Prof. Lucas, a gente acabava tendo, assim, a gente não ia tão a fundo, mas eram questões que a gente tocava muito para trazer como resposta, assim, projetual, sabe? Então, a questão da flora, do horto também, a gente tocou muito no meu TCC, então é muito legal ver que são coisas que são separadas, mas ao mesmo tempo elas estão muito juntas. E que tudo isso, tipo, a gente acabou abordando de um jeito ou de outro, ou tentando pensar o máximo que a gente conseguiu durante o TCC, que também não dá para pensar em tudo, mas a gente tentou, assim, levar a questão social, a questão botânica, todos os tipos, assim, então é bem legal ver que eu acho que o nosso trabalho abordou um pouco de cada coisa, assim, então eu fiquei bem feliz também. Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha, assim, para apresentar um pouquinho da minha experiência. O Prof. Lucas me propôs trazer também umas fotos, alguns questionamentos, então eu vou passar a apresentação e falar um pouquinho para vocês. Tá compartilhando? Já está assim. Sim, Maria. Então, aqui eu procurei umas fotos que eu tinha aqui na minha casa, e eu acabei encontrando essas fotos, então eu resolvi trazer para falar um pouquinho. Quando eu não cheguei a conhecer a Cidade Velha, né? Eu só conheço a Cidade Nova. Eu sou criada aqui em Itá, eu morei praticamente minha vida toda aqui. Eu acabei me mudando para estudar, mas grande parte da minha vida eu passei aqui, então eu vou falar um pouquinho dessa experiência. O meu pai, ele é natural de Itá, toda a minha família, por parte do pai, é daqui. Na Cidade Velha, então, eles tinham uma casa, né? Então, eles participaram de todo esse processo. E eu acredito que isso me influenciou bastante também na minha escolha, em todo esse processo. Então, aqui, as fotos que eu encontrei, então, tem as torres da antiga igreja, quando era na Cidade Velha, né? Aqui é o banco.
Aqui, essas duas fotos são, então, a casa que era da minha família, dos meus avós, que eu achei interessante trazer também, que faz parte da minha essência, né? Aqui, então, é quando eu era pequena, então, o processo de construção da usina. Então, eu, a minha mãe e meu irmão, aqui eu, minha mãe e meu pai, e que a gente, desde o início da minha vida, assim, eu tô nesse ambiente, sabe? Então, acompanhando a construção, então, aqui, foi bem no início, eu era ainda bem pequenininha, então, já no início eu já tinha esse contato com isso, né? Aqui em Itaú, acho que a gente nasce, a gente já nasce sabendo dessa história, assim, basicamente, né? Porque tá muito intrínseco, assim, na comunidade. Então, aqui também é mais uma foto que eu achei aqui em casa do processo da construção da usina. Aqui foi uma foto que eu não apareço, mas é bem marcada, assim, na minha memória. Foi em julho de 2005. Foi quando os transformadores da usina estavam sendo carregados aqui na cidade, passou em frente à minha casa. Então, eu lembro que eu era pequena e todo mundo, assim, correu na calçada e ficou olhando, assim, esses caminhões passar com esses transformadores gigantes, assim. Até aqui dá para ver que as pessoas pararam, assim, na calçada e ficaram olhando. Então, foi um episódio marcante, assim, que eu tenho bem forte na minha memória ainda. Aqui eu trouxe uma foto minha quando eu era pequena, e a comparação de como era a cidade bem no início, e aqui é o mesmo local como está hoje em dia, né? Então, isso era na frente da casa da minha avó. Então, antes era só uma calçadinha e agora tem um belvedere e toda a infraestrutura. Então, eu achei interessante trazer, assim, para mostrar que a cidade planejada, mas ela já sofreu alterações, ela já está bastante modificada, ela vem se transformando cada dia. Então, eu achei interessante trazer um pouquinho disso. A minha experiência de crescer numa cidade planejada, eu acho que foi um processo bem interessante, porque a cidade planejada, ela pode te trazer uma liberdade, assim. Por exemplo, na minha infância, eu tive uma infância bem de rua, assim, né? Porque, por exemplo, aqui está uma cidade pequena, então tem bastante praça, parques, que possibilita, tipo, uma criança poder ter esse contato com a natureza, né? Tá na rua. Então, eu acredito que essa liberdade teve bastante influência dessa parte mesmo. Também crescer assim aqui na cidade, tu já nasce sabendo essa história, né? Como eu brinquei antes. Porque a geração que participou de todo esse processo, então é uma geração, como foi recente, é uma geração que ainda ela está muito ativa na comunidade, né? Por exemplo, no meu caso, meus avós, meus pais. Então a gente vive diariamente, assim, tem o contato. Por exemplo, tu vai no centro da cidade, tem as torres da igreja, o marco das torres da igreja, tem ali o mercado que o arquiteto mencionou. Hoje é a galeria comercial e também no centro da cidade, então a gente tem contato direto com isso e fica, assim, a memória, sabe? Que é uma memória que ela está incorporada na sociedade, querendo ou não, está sempre ali, a gente vivencia isso todo dia. E também, por exemplo, na escola, a gente já começa a ter esse contato. Eu lembro que quando eu estudava aqui na escola, a gente tinha, na semana do museu, essas coisas, a gente tinha excursão para vir no museu, para conhecer a história da cidade, então esse conhecimento, assim, ele é meio que hereditário, tipo, ele vai passando, assim, para todas as idades. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui na cidade, elas conhecem pelo menos um pouco, assim, da história, porque é muito, muito forte mesmo isso dentro da comunidade. O meu processo de projeto, assim, na escolha do meu TCC, que foi justamente esse, foi primeiramente que eu queria fazer uma homenagem para o meu avô, o Jaime Hall, que infelizmente não está mais presente, mas ele foi muito importante aqui para a cidade, várias ações que aconteceram, ele participou, então foi também uma singela homenagem, assim, que eu quis deixar na memória dele. E isso eu acho que influenciou muito também. Meus pais também são muito ativos aqui na comunidade, então acho que tudo isso foi pesando assim para mim e no fim acabei escolhendo isso. Então o meu tema do TCC foi uma intervenção na orla da cidade, né, que fica entre a cidade nova e a cidade submersa. A gente utilizou o espaço da orla, que é esse meio de transição, justamente para retomar a memória, que seria a memória que quando você transita nessa parte da cidade nova e da cidade velha, né? Seria essa ligação que a própria topografia, ela mesma já faz. Então, aqui um pouquinho do meu TCC. Então, aqui é a cidade nova, né? E aqui na área
tracejadas é a área que eu acabei abordando no meu TCC, então os pontos marcados são os pontos que a gente trouxe a intervenção. Aqui eu trago um pouquinho das minhas questões projetuais mesmo, eu vou mostrar um pouquinho e depois eu vou falar mais sobre. Mas nas questões de projeto, sim, eu e o Prof. Lucas, a gente tentou trazer muito, muito forte mesmo a questão da memória, que era uma coisa que a gente conversava todo dia, todos os nossos encontros, assim, e a gente trouxe o resgate de várias coisas como parte do desenho, em questões projetuais, trazendo várias respostas, assim, não tratando como um monumento, mas sempre tentando incorporar a memória em algum elemento projetual. Aqui um pouquinho do meu TCC. E eu queria comentar um pouquinho de alguns elementos que a gente acabou trazendo, que, por exemplo, na história, a gente tenta abordar um pouco da memória indígena também, que é bem pouco tocada, assim, eu acho que grande parte da população não sabe. A gente trouxe também um pouco da história dos balseiros, a gente trouxe também, em relação à vegetação, a gente pegou a lista de vegetações disponível no Horto Botânico e a gente tentou dar prioridade para toda essa vegetação, trazendo como um trabalho de paisagismo. Trouxe elementos de memória, como, por exemplo, nas torres a gente propôs um museu com um espelho d'água, já justamente remetendo à cidade que foi submersa. Então a gente foi trazendo pequenos elementos assim, sempre com uma pitadinha de memória. Porque esses espaços, como eu sempre morei aqui, eu utilizei esses espaços. Então eu acho que são espaços que eles têm grande potencial, só que a infraestrutura, eu acredito que não atende a demanda que está tomando. E está uma cidade muito turística, justamente por toda essa história. Então esses pontos são pontos turísticos que, quando eu propus para o Prof. Lucas e ele aceitou, foi não transformar somente em ponto turístico, mas como transformar isso para ser do turista, mas também do morador. Não ter um ponto só para o turista ir lá e se divertir, mas sim para incorporar a memória do morador que estava aqui, que teve toda a sua história, para ser um momento de reflexão. Pode ser lazer, pode ser reflexão ao mesmo tempo. Então, trazer esse mix, porque antes da cidade ser para o turista, ela tem que ser para o morador. Então, foi mais nesse sentido mesmo, e eu já senti essa necessidade antes de fazer arquitetura. E quando eu fui para a Laguna e fiz arquitetura, toda vez que eu voltava de férias aqui, eu ficava com isso pinicando na minha cabeça. E quando a gente faz arquitetura, a gente fica mais chato, né? Então eu acho que toda vez que eu voltava, alguma coisa me incomodava, eu pensava, meu Deus, dá para fazer tanta coisa, tanta coisa. E outra coisa que eu acho interessante falar é que foi um processo, eu morar aqui e ter todo esse contato foi ao mesmo tempo um facilitador e ao mesmo tempo uma grande dificuldade, assim, porque ao mesmo tempo que eu sou usuária, eu sou a pessoa que estava projetando, eu tenho convívio ali, eu sei o que as pessoas poderiam utilizar, o que as pessoas querem, só que ao mesmo tempo que eu posso utilizar esse espaço, eu também queria algumas coisas. Então, na questão do programa de necessidades, assim, eu queria colocar um monte de coisa, então teve que... Nessa parte foi uma dificuldade, assim, pensar, não, o que eu vou realmente colocar, o que a cidade realmente precisa, o que é viável colocar numa cidade de pequeno porte como Itá, né? Não dá para colocar algo muito gigantesco que não seria condizente com o porte da cidade. Então, eu acho que facilitou na questão de eu entender um pouco o que seriam as necessidades, o que poderia ser explorado, mas também foi difícil, porque eu queria colocar um monte de coisa e eu pensei, não, o que será que os moradores vão querer? Então, eu acho que teve também essa dualidade. E também, durante a palavra do arquiteto, ele falou que teve pesadelos com os ventos. No meu caso, eu tive um monte de pesadelo com as curvas de nível. O Prof. Lucas sabe bem, porque tinha horas que eu tinha que trabalhar com 5 níveis diferentes, assim, e, meu Deus, eu ficava muito confusa. Então, não tinha uma semana que eu não chegava para o Prof. Lucas com problema de nível, ou que eu não sonhasse com isso, assim, também acho que foi um bom aprendizado, mas foi uma coisa, assim, que foi bem difícil tentar trabalhar diferentes níveis, porque a orla ela tem uma topografia muito, muito acidentada. Então, como fazer esse lugar acessível? Porque era uma das minhas diretrizes projetuais, né? Então, também isso foi uma dificuldade, assim. E
Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, não lembro agora. Passa um pouquinho mais devagar as imagens do projeto, porque eu acho que passou um pouco rápido no início, para as pessoas verem, Tá. que eu acho que tem imagens tão bonitas. Tá bom, desculpa. E até uma intervenção, assim, que eu acho que o que o Nelson falou do desenho à mão, uma coisa que a gente discutiu muito é que a Marina rememora um pouco da estética do desenho no carbono, né? Então eu acho que é bem bonito. Vai mostrando aí, dá pra gente ver um pouco disso. Opa. Eu tô passando pro lado errado. Uma coisa também aqui que a gente trouxe também foi a vegetação de Resedá, que aqui na cidade é muito forte, eles conhecem pelo nome de extremosa, né? Então a gente também tentou trazer nesse quesito que eu falei, da vegetação. Aqui, essa daqui a gente propôs um memorial Caigangue, então em memória dos indígenas, como o Prof. Lucas falou lá no início, também que eu acho que é bem pouco conhecida essa parte da história. Aqui a gente também propôs os corredores gravados, em cada parte tem, então, contando um pouco da história de cada trecho, como a gente dividiu na parte indígena, na parte dos balseiros e na parte da cidade submersa. Então, foi uma divisão que a gente encontrou mais ou menos para abordar um pouquinho de cada coisa. Então, um dos elementos projetuais de rememoração é o guarda-corpo, aqui é o Memorial Caigangue. Aqui é o Memorial dos Balseiros também, que a gente fez uma alusão a toda essa história, que também foi importante para o desenvolvimento, então a gente acabou querendo trazer um pouquinho de cada coisa em cada ponto do projeto. Aqui foi a parte que eu falei, que tem um museu com espelho da água, justamente na parte das torres, que é tão emblemática, que a gente quis trazer essa brincadeira, digamos assim, né? Fazer essa alusão à cidade submersa. E também aqui a gente tem a parte do lazer, tem a parte da contemplação, então uma das nossas propostas era fazer um espaço de permanência, que hoje eu acredito que pode ser um espaço de permanência, mas ele não tem a infraestrutura necessária para fazer uma pessoa permanecer ali tanto tempo, sabe? Então, a gente acabou pensando em coisas assim para trazer a pessoa para esse lugar, para ela permanecer, ser uma área de contemplação, assim, você senta, vê as torres, tem toda essa questão da memória envolvida, de tudo que aconteceu, os traumas, para pessoas foi um processo doloroso, para outras nem tanto, algumas o sentimento é mais de saudade, então, para tocar em cada um de um jeito diferente. A gente propôs também uma passarela elevada, vários elementos assim, escadarias, a gente foi tentando trazer elementos variados, assim, mas todos tentando remeter e puxar um pouquinho da história, assim, que foi o que a gente quis trazer, assim, porque a gente está construindo na cidade nova, mas a gente não quer esquecer o que tinha na cidade velha, assim. Né, eu acho que é uma história muito importante, está muito impregnada, então não adianta querer assim passar por cima ou tentar esquecer. Eu acho que é um processo que tem que ser lembrado, rememorado várias vezes. Então esse foi o nosso intuito, assim, dar um uso para o local, mas também trazer essa memória intrínseca ali e valorizar, né, essa memória, assim, porque é uma história que engloba diferentes níveis. Então, foi esse mais o objetivo, assim, do trabalho. Excelente, né? Lindo. Muito legal, Marina. Obrigado pela presença. Eu falo como se eu não conhecesse, né? De perto, tudo. Mas obrigado pela apresentação, porque foi muito mais além do que o trabalho, ver as fotos, tudo. Muito bem. Acho que a gente abre, então, para perguntas, inclusive, né, entre os convidados, se alguém quiser fazer uma pergunta um para o outro. Eu coloquei, eu achei interessante, né? Então, no final das contas, quando a gente começou com a coisa do desafio, né, dessa bomba, né, que é o desafio de todo arquiteto, né, de quem projeta, bom, de intervir no espaço, né, no território. É um desafio, dá pesadelos, mas a gente tenta enfrentá-los, né? Não tem outro jeito
E é através do desenhar, né? Do propor, né? Né, Nelson? O desafio está aí, né? Essa coisa fantástica do arquiteto do desenho do novo e do desenho também de coisas consagradas, né? De incorporar as coisas consagradas de qualidade no desenho do novo. É o fazer do arquiteto, né? Que me parece que é um desafio fantástico, que nós devemos de procurar exercitar ao máximo, né? Mas eu acho, Kátia, eu acho que é isso. Quem está dentro da escola de arquitetura, o rapaz também, quem está nessa batida, né? Eu lembro de coisas assim fantásticas, né? Eu lembro, por exemplo, que eu fui dar aula, parece que não tem nada a ver, mas tem muito. Eu fui dar aula na Univale. E havia uma preocupação, porque nós saímos daqui muito cedo, antes do amanhecer, para poder estar no horário das aulas lá em Balneário Camboriú. E numa dessas, eu perdi o maior espetáculo da Terra, que foi em uma noite em que a cordilheira de Florianópolis amanheceu coberta de neve, parecendo a todos que estávamos na Suíça, e eu perdi só pela mania de ser pontual. Se eu tivesse atrasado 1 hora a minha viagem, eu teria assistido o que perdi, entendesse? Tem essa coisa de não ser pontual demais, né? Porque também faz mal para o conteúdo. Não sei se me faço entender. Veja, saí daqui, cheguei no horário lá, e logo depois, 1h30 depois, chegam os colegas que se atrasaram e dizem: pô, tu perdeste o espetáculo da neve aqui em cima do nosso... Como é o nome deste monte maravilhoso? O Camirela. O Camirela. Estava coberto de neve e o Popalhão saiu para dar aula mais cedo em Balneário Camboriú e não viu nada. O espírito da coisa. Então, é uma negociação, né? Sempre, né? A gente sempre perde algo, né? Eu diria o seguinte, né? Eu adoro dar aula, adoro discutir projetos em todas as escalas e principalmente nessa escala tão pouco exercitada, que é a escala da cidade, que é a escala do território. A escala do território, pessoal, depois da tese que fiz em São Paulo e tudo mais, sempre me cativou totalmente, que é, por exemplo, com esse território maravilhoso que nós temos, desde o topo da serra até a beira do mar, nós não exercitarmos a especulação sobre as possibilidades maravilhosas de futuro para esse nosso lugar, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. Tá certo? Tá, legal. A Neide tem uma pergunta, levantou a mão aí, Neide. Eu só quero dar os parabéns para a Marina e para o professor Lucas, dizer que o projeto é lindo demais, fiquei muito encantada, e achei o máximo que vocês colocaram na parte do paisagismo as espécies, né? As espécies nativas, espécies que existiam na cidade, na Velha Itá, né? Cidade que foi submersa. E achei muito legal, Marina, a tua colocação, né? De manter essa memória, tentar minimizar essa perda cultural que existiu, né? E histórica também, e resgatar isso e deixar claro para a população que, mesmo que a cidade esteja submersa, as memórias podem continuar presentes, né? A cultura, as tradições e aquele ar de cidade pequena. Eu conheço muito Itá, porque eu sou de Concórdia e Itá é muito próximo, e nós trabalhamos muito naquela época também com educação ambiental, com os professores nas escolas, então eu conheço o pessoal muito bacana.
E a gente sabe, né, que não foi fácil para ninguém deixar suas casas, deixar o vizinho, deixar a lavoura, deixar, né? Deixar e saber que você não vai mais encontrar aquela cidade, né? É que foi isso que aconteceu. Então, que importante isso, sabe, Marina? E eu só tenho uma frustração, professor Luca e professores de arquitetura, que quando eu vejo um projeto tão maravilhoso, eu fico assim, puxa vida, mas eu quero ver executado esse projeto, quero que saia do papel, da prancha, que vá lá, quero compartilhar desse espaço, quero permanecer ali um tempo, quero conhecer. E não é isso que acontece, né, normalmente. Eu só quero deixar claro que eu me frustro muito, porque tem tanto projeto maravilhoso que esses alunos fazem, né? Conheço alguns da UDESC, né? E que, assim, fica só no papel, né? Que tristeza! Já queria ver isso consolidado, né? Mas parabéns, Marina. Muito legal. Professor Lucas também. Tem algumas coisas que ficam no papel e também faz parte. Não sei se estão me ouvindo. Com certeza, com certeza. Então, nós tivemos uma série de projetos extremos que nós acreditávamos piamente que sem eles a cidade não seria feliz, o que é uma pretensão descabida. Mas eles não foram feitos. E azar do Valdemar. Acho que é isso. A cidade é linda, Nelson. Né, Marina, quem conhece pessoalmente, a cidade é um encanto mesmo, muito bem projetada, e preservando, né, as características, a questão da arquitetura das casas. Eu me encanto toda vez, é uma cidade muito linda. Ela teve um bom resultado, E eu acho que dependeu muito da sabedoria de todos, da população, de saber negociar com a Eletrosul, numa época muito difícil de negociação, e lá está tudo que foi possível fazer. Aqui na ilha, os desafios são monstruosos, fantásticos, e também existe o mesmo problema de projetos belíssimos que não foram feitos. Nós fizemos um projeto Jardim Botânico, que foi uma coisa assim que seria um ganho estúpido para a cidade, e não saiu, pô. Não saiu porque tem um problema, né? Nós sabemos qual é. Tem. Lucas? É isso aí. Então, eu ia falar, muito legal, assim, eu estou muito feliz com o evento, assim, com ter dado certo e belo esse evento, é muito legal ter todos vocês. E até foi muito legal, Marina, quando tu falou, assim, primeiro que é muito legal, assim, tá nessa... O Nelson falou uma coisa lá no início, assim, de como que o rio subia e aí os vizinhos se distanciavam, né? Mas é muito louco hoje ver que a gente está se aproximando, até o nome aqui tá aproximações, né? Mas, assim, a Marina como me orientanda, né, que a gente trabalhou a temática de Itá, já na Itá Nova, a Neide como mãe do Dudu, que foi me orientando também, o Nelson como mestre da Cátia, então a gente vai tendo, assim, parece que essas redes vão se construindo mesmo na diversidade, assim, né, mesmo no caos, eu acho isso de alguma forma bonito, assim. E aí eu acho muito legal que a Marina começou com essas imagens, a Neide também, imagens desse passado, né, e eu lembro, na minha cabeça eu não lembrava de uma foto, a foto impressa tem uma capacidade de sustar, assim, memória muito maior, parece, do que a foto digital, né? E aí, quando eu vi, eu lembrei de uma foto que eu tenho em 2000, que a minha mãe, ela trabalhava na Dataprev, né, na dados da Previdência Social, ela é engenheira de redes, e aí eu tinha 2000, eu tinha 10, 11 anos, e ela me levou, a gente foi para Chapecó, porque ela ia configurar os computadores para o bug do milênio. Então, e era uma coisa assim, era os equipamentos, aquela coisa. Depois, mais tarde, que eu fui entender o que era. E aí, a Itá estava no meio do caminho. Itá era uma das grandes coisas que estava acontecendo, além do bug do milênio. E aí a gente parou e eu tenho foto nesse período, que é o período da inundação, né? E aí é muito legal ver justamente como que os afetos vão se encontrando, as histórias vão se encontrando numa cidade que é justamente isso, é uma cidade nova,
mas que carrega toda a memória, o afeto, o trauma, né? Tudo que vai acontecendo nessa cidade que desapareceu, assim, até mesmo como tu falou, né, Maria, achei muito bonito tu falar que tu nasce com essa história, né? Assim como a gente nasce, sei lá, eu nasci em Florianópolis com a história dos desterrados, tu nasceu com a história da cidade submersa, então isso é muito potente, mas no teu caso é uma história muito recente, né? Tu nasceu meses, talvez, né, no processo ali, tu estava sendo concebida quando Itá estava sendo afundada, é uma loucura, assim. E aí é muito legal ver esse evento hoje, eu estou realmente muito feliz, a gente está planejando isso há um tempão, né, Kátia? A Kátia, a Luísa e a Carol, a gente está conversando sobre esse evento desde que a gente tem falado de Itá, e eu estou muito feliz, assim. E tem uma coisa que, nesse afeto que eu acho, para não falar muito, que eu falo demais, mas que foi muito bonito, né, Marina, quando tu apresentou o teu TCC, que é um TCC belíssimo, que foi que a professora Renata, né, eu acho que ela não está aqui, mas ela é de Concórdia, e um dos partidos da Marina no trabalho era justamente retomar ou até continuar, né, essa colocação de rosas e resedás, que eram coisas muito presentes na cidade antiga, que foi feito no projeto de paisagismo novo, né, na cidade nova, e aí foi muito legal que a Renata lembrou das casas que ela ia, da casa da avó, pela rosa, não necessariamente só pelo projeto que tem um dispositivo de memória, né? Porque eu acho isso muito legal, é um detalhezinho lá no fundo que vai suscitar uma memória fantástica que é essa da infância, né? Então, muito legal, gente, estou muito feliz e agradecido pelos aprendizados, né? Temos que aprender muito juntos ainda. Posso falar? Pode. Bom, vendo tudo que está rolando, Kátia, a importância de persistir nesses debates com essa dimensão, com essa generosidade que todos estão tendo, já é bastante tempo que estamos juntos discutindo. E é muito saudável. Então, te parabenizo. Não, também né, estou muito feliz de estar, né, de ter o amigo aqui, de a gente ter conseguido, né, e aí eu trago esse exercício de falar sobre arquitetura, de propor, né, então, falando ali, Neide, o projeto, ele é um instrumento, né? Quanto mais a gente estiver pensando nesses territórios, nessas diferentes escalas que o Nelson está falando, o projeto da Marina se sobrepondo a um projeto que está estruturado por uma equipe e todos os outros projetos que vão... A gente vai entendendo, vai experienciando, vai propondo e vai aprendendo com essas proposições, mesmo que elas não sejam né, realizadas, né? E também o projeto, né, do teu filho, que é belíssimo. Então, vai trazendo uma sobreposição de informações e por isso é tão salutar. E esse é o nosso desejo, né, com o Marola, com o grupo de... falando, a gente gosta desse assunto, né, Nelson, Lucas, né, Carol, a gente gosta de falar, se encontra e continua falando de arquitetura. Então, estou muito contente, e professor Nelson, né, é marcante na minha trajetória, então estou super feliz de estar aqui. E como a memória é importante, né? Eu lembro, deu maravilhada com aqueles desenhos, eu estava lá começando a fazer arquitetura, e quando dava um tempinho eu fugia, ia lá para o Divur para ver aqueles desenhos à mão, um trabalho minucioso de gente que queria fazer o melhor para aquela cidade, e tenho certeza que conseguiram fazer com todo, né, com todo o desafio que é você desenhar uma cidade, né? Você não é uma ciência exata, né? Então, estou muito feliz e agradecida realmente por esse encontro. Eu acho que temos uma pergunta aí da professora Flávia. Sim, boa noite, tudo bom? Boa noite. Queria começar agradecendo já, que é uma alegria muito grande ver esse evento acontecendo, encontrar essas pessoas e esses discursos tão diversos e ao mesmo tempo tão comprometidos de uma forma tão bonita, né, com a construção
de uma discussão aí, de uma cidade, enfim. Eu quis falar porque eu sou de Concórdia também, e sou filha e neta de itaenses, então também me senti muito tocada pelo tema aqui, e me chamou muita atenção a discussão sobre a memória, né, que está sendo feita, assim, porque eu vejo muito que a memória, ela não é uma coisa estática, né, então a Marina é um testemunho disso, né, Marina, de como essa memória vai sendo reconstruída e vai acumulando camadas aí, e acho que é interessante o caso de Itá, porque embora essa lembrança, essa ação da cidade ser inundada, né, eu falo assim, com o discurso do meu avô e da minha mãe na cabeça, né, com os relatos, com o orgulho que eles têm. A minha mãe tem muito orgulho de dizer que foi batizada naquela igreja que tem as torres, né, saindo do lago. E eles falam, claro, com muito carinho e muita saudade da cidade velha, mas eu vejo que a cidade nova também é tratada com muito carinho. Eu vejo que ela é recebida de uma forma muito positiva, e eu acho que isso é muito enfático, né? Acho que isso é muito sintomático da forma como o processo de projeto foi tratado, a atenção às pessoas, né, foi dada, como o professor Nelson colocou. Acho que a gente vê isso, né? Acho que fica claro no uso atual, assim. E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, porque eu acho que a gente vive também um momento na arquitetura, assim, muito feliz, em que a gente se abre mais a ver o arquiteto não como um ser que domina o conhecimento e que pode impor um modo de vida, né, um modo de relação. A gente vê o arquiteto se reinventando como um ser que aprende, né, com os outros, e que tem que aprender, e que só vai ter sucesso se seguir esse caminho. Então eu queria aproveitar para perguntar, não sei também se tem tempo, mas eu tenho muito interesse em saber como que foram feitos essas aproximações, assim, tanto da Marina quanto do professor Nelson, esses levantamentos, né? Eu tenho uma tia-avó que passou por esse processo, mora na Cidade Nova, escolheu uma tipologia de casa, tem lá o seu pomar, as suas árvores frutíferas hoje dando muitos frutos, então é super legal de ver essa relação. Queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão. Quer começar, Nelson? Olha, não sei mais o que colocar aqui. Acho que vocês estão com a informação e sabem o que fazer com ela, né? Uhum. Eu posso ajudar, né, desde meu lugar. Mas, enfim, acho que é isso mesmo. Tá? Marina. Fala, Marina. Eu não conhecia o Nelson, inclusive é um prazer, assim, eu nunca imaginei que meu TCC daria num evento, que eu ia conhecer o arquiteto que projetou a cidade, assim. Quando o prof. Lucas me falou, eu fiquei, meu Deus, como assim? Foi bem surreal, assim, foi, meu Deus. Até hoje eu ainda não acredito, né? Porque, sei lá, eu nunca imaginei que meu TCC fosse acontecer, assim, dessa maneira, assim, é muito gratificante, assim, porque, apesar de tudo, assim, eu e o prof. Lucas, a gente pensou muito, e eu acho que eu fiz com muito amor, assim, eu acho que dá para ver, assim, que eu tratei, assim, eu tentei cuidar de várias questões. Em relação às aproximações, o prof. Lucas e a prof. Carol foram meus professores de paisagismo. E eu acabei gostando, assim, de paisagismo, e eu comecei a ter mais contato com o prof. Lucas, ele também me deu outras matérias, e eu cheguei para ele com o tema e pedi se ele aceitava, assim, ser meu orientador e embarcar nessa comigo. E a gente foi conversando, assim, e daí, no fim, decidimos que ia ser isso. E daí a gente fazia nossos encontros, tudo isso que a gente discutiu hoje, eu e o prof. Lucas, a gente acabava discutindo, assim, para fazer o TCC, sabe? Então, nas nossas reuniões semanais, a gente tratava de tudo isso. A prof. Kátia também foi minha professora, e foi ela que fez o intermédio, na verdade, entre o Nelson, eu, e foi, eu acho, ela e o prof. Lucas, assim, que mais fizeram esse intermédio entre a gente, porque eu tinha mais proximidade com os meus professores, né? Porque nos projetos, assim, a gente acaba tendo assessoramento e tal, então a gente queria esse contato. E até foi meio difícil, assim, porque meu TCC foi todo online, porque foi agora na época da pandemia, então também os encontros eram todos online, então foi tudo meio, assim, por intermédio de alguma coisa, ou pelo Teams.
né? Não teve aquele contato, infelizmente, né? Mas... Kátia e amigos, está tudo muito centrado na minha pessoa em termos de autoria de projeto. Esse projeto é de um grupo imenso de arquitetos. Eu faço parte desse grupo que, dentro do Eletrosul, tivemos a sorte de conquistar, porque lá não se recebe, se conquista tema. Né? Tu tem que brigar pelo tema, né? Tu tem que acreditar no tema. Só que isso foi feito por mim com um número imenso de colegas arquitetos que fazem parte dessa equipe. Né? Eu não sou a autoria exclusiva de todo esse ideário. Então, eu gostaria de deixar isso marcado. Nós somos muitos e acho que todos, quando nos reunimos em oportunidade, voltamos a falar do assunto porque acreditávamos piamente nesse modo de fazer arquitetura. Né? Acho que é isso aí, pessoal. Perfeito. É bom que você tocou nisso, porque realmente eu acho que a qualidade de projeto que se consegue, né, nessa experiência de estar, que realmente é singular, né, você desenhar uma cidade, tem muito a ver com essa interdisciplinaridade, com a intensidade do trabalho. E eu que estava próximo, olhando, não participando, né, estagiária lá com a Reisa, né, no outro departamento, de olho lá no Difur, querendo estar participando, mas tinha uma intensidade, né, uma entrega de todo mundo querendo fazer o melhor, e isso é importante, né, uma grande equipe que está trabalhando todos os aspectos, né? Você falou na nossa conversa também que a arquitetura não é só a forma, né? E a gente consegue ver, eu acho que tudo que deu certo na cidade tem a ver com essa intensidade e com o trabalho desse grupo enorme, querendo fazer a melhor arquitetura em todos os seus aspectos, né? Então, é isso mesmo. Uma boa equipe, um trabalho sempre conjunto ajuda bastante, né, Nelson? Ajuda bastante. Eu brincava sempre que Itá teria sido a última cidade desenhada à mão, porque ela foi desenhada em todos os seus detalhes à mão. Logo em seguida, o arquiteto parou de desenhar e o computador começou a desenhar. Uhum. Só para falar sobre um veneno aqui, né? Só para falar dessa intensidade, né? Você podia contar sobre o prêmio do projeto de estar lá em Buenos Aires. Você contou para a gente. Tem folclore. Claro, o trabalho foi escolhido por colegas arquitetos proeminentes que tinham... Bom, vocês têm de se preparar para participar desses eventos, tipo a Bienal de Buenos Aires. É aqui do lado, é vizinho. As Bienais de Buenos Aires são fantásticas. O que se aprende indo lá, nesses grandes encontros, para os arquitetos e para os estudantes, é fundamental. E nós tivemos a surpresa de chegarmos lá e, quando vimos, o projeto de Itá foi escolhido o projeto ganhador da Bienal, de um prêmio importante da Bienal de Buenos Aires. Nós não sabíamos o que fazer. O nosso chefe, que era muito arredio a prêmios e coisas do gênero, foi recuando em direção ao banheiro, porque não queria encarar de ir lá no palco receber a premiação. Eu digo, aguenta, cara, aguenta, tem que ir lá no palco. Depois nós não sabíamos o que fazer com o prêmio. Houve um prêmio. Nós não queríamos... Bom prêmio, né? Um bom prêmio. Um bom prêmio. Nós não sabíamos o que fazer com o prêmio, nós resolvemos. Escolhemos um dos melhores restaurantes de Buenos Aires e fomos lá e tornamos uma grana num jantar fantástico com aquelas mulheres hiper bem vestidas, porque em Buenos Aires as mulheres vestem bem, né? E aquelas peles, aquele negócio todo. E o jantar foi espetacular.
e nos deixou grandes lembranças do evento que foi tão bom, né? Para nós. Então, o entusiasmo, então, aí é o resumo do entusiasmo. Entusiasmo. Mas receber prêmios é muito bom. Vale a pena, desde que haja trabalho e empenho. Vale a pena. Acho que é isso. Né? Legal. Gente, eu acho que isso, estamos nos encaminhando aí, né, acho que podemos fazer as falas finais, então, quem quiser, né, quem se sentir à vontade. Eu já faço a minha aqui agradecendo novamente a presença de todos. Que seja o primeiro de muitos e que a gente sempre traga esses assuntos e essas relações, né, que parecem inusitadas, mas vão criando um conhecimento rico sobre a arquitetura e a vida, né? Eu acho que, da minha parte, o que tinha para conversar já foi conversado, e nós devemos nos parabenizar de poder ter participado desse evento. Né? Foi ótimo. Maravilha. Muito obrigada, professor Nelson, Neide, Marina. Que delícia ver as 3 gerações. Que bela história. Foi muito emocionante, assim. Eu amei esse evento, muito legal. E avisar que, né, a gente gravou aqui vocês, a gente quis eternizar isso aqui e provavelmente depois a gente vai conversar com vocês e vocês permitindo, a gente gostaria de publicar em alguma plataforma para ter livre acesso para depois mais pessoas poderem ouvir, né, todas essas histórias. Muito obrigada mesmo. Então, eu também gostaria de agradecer o convite, amei participar do evento, mesmo sendo a única bióloga, eu acho que deve ter alguns alunos, talvez, do curso de biologia, mas foi muito prazeroso, muito bom ouvir, né, outras expertises, outras experiências, e fiquei muito feliz mesmo em participar. Obrigada aos professores, obrigada, professor Lucas, pela maravilhosa, excelente orientação do Dudu, sempre muito presente, muito amigo, mais do que um orientador, né? E a professora Kátia também, né? Foi professora do Luiz Eduardo. São maravilhosos. Muito obrigada, amei participar. Estamos aí. Obrigada, gente. Obrigado, Neide. Obrigado. Foi muito, muito legal. Realmente é incrível esses laços que a gente vai fazendo aí, né? Com os alunos, com todo mundo. Eu acho que isso deixa rica. Faz valer a profissão, né? Os clientes se vão. Isso aqui vai acontecendo. Obrigado, gente. Estou muito feliz. Obrigado, Neide, Nelson, Marina. É muito, muito gratificante a presença de vocês. Obrigado, Kátia, Carol, Luísa, que eu acho que ela já teve que sair, né? Nossas integrantes da Marola. E estou muito feliz mesmo. Acho que vai ser muito legal ter esse registro também, como a Carol falou, né, no YouTube, depois alguma coisa que a gente possa acessar de novo. Muito legal, obrigado, gente. E só aproveitando, a professora Luísa teve que sair um pouquinho antes, mas ela deixou uma mensagem aqui registrando, né, que mesmo num projeto grande como esse, complexo, né, urbano, uma cidade inteira, ainda teve o cuidado com a população, né, o cuidado de ter o contato, disso fazer acontecer, né. Então, como a gente vê como esses processos são importantes, né, do micro ao macro. Deixar esse recadinho dela aí. Legal. Eu também queria agradecer o convite, a todo o encontro, a organização. Eu fico muito, muito feliz por, agora como recém-formada, né, estar aqui no encontro com meus professores, assim, é muito gratificante, sim, estou muito feliz. Eu queria agradecer mais uma vez ao Prof. Lucas, assim, pela orientação, que ele foi maravilhoso, assim, é um orientador. E eu só consegui, eu acho, chegar nesse resultado por todo o apoio e compreensão, assim, que o Prof. teve, que ele me ajudou, e eu estou muito orgulhosa, assim, eu acho que eu fiquei bem satisfeita com o resultado, a gente chegou num ponto, assim, que eu fiquei bem satisfeita, e eu só tenho a agradecer muito ao Prof. Lucas, assim, porque ele é maravilhoso, assim, foi um processo leve, assim, entre, né, os seus desafios, mas foi um processo leve, assim, que foi uma experiência muito gratificante, assim, para mim. Muito obrigada a todos. Querido. Obrigada, então, gente, boa noite, até o próximo. Obrigada a todos que nos assistiram aí. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Agora é janta e vinho. Ou seja... Vamos celebrar.